Olá, pessoal. Eu sou Cláudio Cardoso e este é o Colab Trends, o podcast de entrevistas do Banco Alfa, uma iniciativa que começou no nosso programa de inovação, nosso hub de inovação, que é o Alfa Colab. Daí o nome do programa tem um Colab na frente. A gente chama no mundo prosaico aqui de Trends, e é um programa exatamente que vê tendências, mas ao mesmo tempo está sempre preocupado com transformação digital e cultural nas empresas, tecnologia, inovação, sustentabilidade. Enfim, hoje um papo muito interessante com o médico, o Dr. Pedro Rosolen, que é urologista, médico urologista, formado em medicina pela PUC de São Paulo e com um Master Degree em Administração e Negócios Globais na Universidade de Manchester, do Reino Unido. Ele é cofundador e diretor médico, né? E de sucesso do cliente da Caveo. A gente vai conversar bastante sobre essa iniciativa, uma startup bastante inovadora, muito interessante. Bom, o Dr. Pedro também é head de urologia da Rede DOR, São Luís, é diretor médico, olha que interessante, do Brasil, do GP de Fórmula 1 do Brasil, que responsabilidade, hein? Que aventura. E diretor médico da Fórmula E, também da World Championship aqui de São Paulo, diretor médico da Endurance Championship Le Mans Series de São Paulo, e por 14 anos ele atuou como diretor executivo do GRAU, que é o Grupo de Resgate e Atendimento às Urgências da Secretaria do Estado de São Paulo, Secretaria da Saúde, naturalmente. Doutor Pedro, uma verdadeira honra tê-lo aqui conosco. Obrigado. Imagina, Cláudio. Obrigado por me receber aqui. É um prazer estar aqui batendo papo com você. Muito legal. Olha, a gente pode começar, doutor Pedro, deve começar pela Caveo, né? Uma iniciativa inovadora, está num momento de captação, de investimento. Conta para a gente aí o que a Caveo faz, qual é a proposta de valor para entregar aos clientes e à sociedade. Me conta. Tá. A Caveo foi muito interessante para mim. Eu vou contextualizar um pouquinho, porque tem muito a ver com a minha história. Em 2019 a gente teve a pandemia, né? E eu estava justamente no meio no meu programa de Master lá em Manchester. E a pandemia acabou atrasando tudo isso. E nesse mesmo momento, o fundador nosso, né, que é o nosso CEO, que é o Hugo, ele é advogado tributarista lá do Ceará, e ele volta e meia tinha conversas com os contadores, tudo, e via que qual que era a dor, né, e como era a dor, e quão grande era a dor dos médicos com relação aos processos de contábeis, financeiros, organização contábil financeira, e principalmente esse movimento do médico ter que trabalhar, ou passar a trabalhar hoje em dia, com a interface de uma pessoa jurídica, né? E isso, naquele momento dele, né, ele também já estava atingindo o teto do ponto de vista profissional, estava batendo na cabeça dele, e ele falou, quer saber, isso é uma boa ideia, né? Ele foi fazer uma pesquisa de campo, tudo, através de conhecidos com outros médicos, e viu que, de fato, aquilo consistia numa dor. E ele começou a pensar nisso e falou, quer saber, eu vou mudar para São Paulo, vou me matricular numa escola de negócios, né? Ele entrou aqui, se matriculou na escola, na Link Business School. E aí veio a pandemia. Então, lá na Link, ele acabou conhecendo hoje o nosso sócio, o diretor operacional, Lourenço, que apesar de um menino eu posso falar que é menino, né, de 29 anos, mas uma pessoa brilhante e já com história de startup, foi CEO de startup, diretor de inovação de outra empresa, então já tinha uma história, apesar da idade bastante grande, e estudou e conheceu o Hugo ali, e lá se aproximaram para desenvolver essa ideia. Passando a pandemia, isso deu uma pequena congelada nessa ideia. Quando as coisas começaram novamente a abrir, que foi em final de 2019, final de 2020, a gente, final de 2021, foi quando o Wilco falou, quer saber, eu vou formar um time e vamos tirar isso do papel, né? Ele conhecia lá do Ceará uma pessoa que era meu colega, meu amigo de turma lá do programa, lá em Manchester, que me apresentou. E aí, quando eu aceitei, eu já tinha tido proposta de algumas outras startups, mas aquilo nada me brilhou o olho. E quando eu aceitei com ele para almoçar, ele me colocou aquilo, eu falei, isso é fantástico.
Porque esse foi uma dor que eu vivi a vida inteira. Meus colegas viveram a vida inteira e eu até falei para ele, isso é papo de centro cirúrgico, né? Isso é papo de conforto médico de centro cirúrgico. As dificuldades, o quanto a gente xinga o nosso contador, mas a gente nunca desgruda dele. Porque a gente não sabe o que fazer sem ele. Ele pode não fazer bem feito, mas é melhor com ele do que sem ele. Claro que a gente fala da pessoa, da persona do contador, mas não é. O processo contábil, ele veio com Pedro Álvares Cabral e do jeito que ele chegou aqui, ele ficou. E nunca houve uma revolução, ou pelo menos alguma coisa que pudesse impactar esse sistema para as pessoas, como, por exemplo, aconteceu no sistema bancário através dos bancos digitais. E isso foi um grande benchmark para a gente, da gente tentar realmente, com a tecnologia, nascer um produto digital para entregar para os nossos clientes a mesma transformação digital que o Nubank, o BTG ou qualquer outro da vida conseguiu fazer no setor bancário e criar esse mesmo impacto no setor contábil, sendo que fosse uma coisa replicável, escalável e que tirasse uma dor, que são as três grandes premissas de você realmente abrir um negócio disruptivo. Agora, E aí sim, vocês têm foco médico, né? Perdoe, doutor. Então, isso, claro, a gente entrou por isso, realmente formou-se a equipe naquele momento, em 25 de janeiro de 2022 foi quando a gente começou a realmente sentar para montar isso aí. E aí a gente, de fato, na ideia, o Will já pensava nos médicos, né? Porque é um profissional diferente, é um profissional que ele consegue gerar receita com muita facilidade, né? Ele tem um tempo bastante grande para se preparar, mas depois ele consegue ingressar no mercado com uma certa facilidade. E que, com esse movimento da pejotização, isso passou a ser um must-have, né? Então, a gente resolveu e decidiu focar. Esse era o nosso ICP, quer dizer, vamos focar no médico, fazer uma coisa bem legal. É uma tendência hoje, até vi um programa seu, o último, se não me engano, foi o último, que dessa tendência de você focar você nichar realmente e fazer aquilo muito bem feito. E aí depois você vai tomar os outros passos que o próprio mercado, que os seus próprios clientes vão te apresentar. Isso foi uma escolha logo de começo que a gente desenvolveu, né? E a partir daí foi crescer mesmo. Quer dizer, e isso tem a ver, né? Quer dizer, eu tive a curiosidade, claro, de visitar o material de vocês e lá no site eu vi depoimentos, alguns deles pelo menos, de formandos em medicina. Ou seja, o cara que está começando a ingressar na profissão, ali é um momento que talvez seja ainda mais propício do que alguém que já está em rotina e que já tem vai fazer uma migração. Como é que tem sido o perfil do cliente? É mais essa turma mais nova mesmo ou não? Ao contrário, tem gente que vai descobrindo e dizer, putz, essa solução é muito mais ágil, muito mais fácil. Eu acho que tudo isso é um processo, viu, Claudio? Porque se você for ver, no mercado, o LTV, geralmente, do serviço contábil, ele é longo, em média são 10 anos, né? Pelo menos que você vai ficar atrelado ali com o seu contador. É um desconforto, é uma outra dor muito grande você mudar de contabilidade, né? Precisa realmente ter um desastre ali. E também, depois de tanto tempo, você acaba criando uma conexão com essa pessoa, fica um pouco chato. Enfim, tudo isso é um custo de adquirir esse cliente que já tem uma história com aquele contador, que seria muito grande para qualquer empresa. Então, não é inventar a roda, claro, quem está chegando agora no mercado, você se apresentar, fica muito mais fácil esse cliente, ele só vai escolher, ele não vai mudar nada, ele vai agregar algo à vida dele, né? Então, isso é meio no-brainer, né? Você está lá e o mais novo ele chega. A gente tem, sim, as transições de contabilidade, clientes que vêm de outras contabilidades, mas esse é um processo. Eu acho que conforme a marca vai sendo conhecida, o serviço vai sendo divulgado, naturalmente, e o médico ele tem muito disso, eu posso dizer. Né? Se eu estou numa mesa aqui, vou voltar para o exemplo do conforto médico, e eu estou conversando com um colega sobre contabilidade, e eu ouço do lado, alguém do lado está ouvindo e falar as coisas, as boas, e ele olha e fala, oh, me conta aí, o que é isso aí que você está fazendo? Ah, não, eu quero também. Né? É o ser humano. Né? Então, assim, é o boca a boca na classe que vai realmente se espalhando e a gente começa a agregar. Mas, de fato, a gente tem tido a procura desses
dos colegas mais novos, e a gente tem focado muito em trazê-los para esse mundo da PJ, da contabilidade, com uma linguagem muito mais tranquila, muito mais jovial, tirar um pouco aquele estereótipo do serviço da contabilidade. Embora eu tenha que dizer assim, nós somos uma empresa de tecnologia que temos o serviço de contabilidade. Nós nascemos digital, a gente não digitalizou. Nós não somos um escritório que passou a ser digital. Isso é um mindset que muda completamente os caminhos que essa empresa vai tomar, né? E muda o dia a dia da gente aqui. Agora, como um observador, eu vejo esse perfil de cliente inicial com muitos bons olhos, porque assim, é um sinal de que algo tem futuro, tem muito futuro aí, né? Porque a turma nova está entrando e ela vai não só contaminar o mercado, mas é exatamente a base da pirâmide, né? Que vai para frente. Exato. Agora, conta para a gente como é, digamos assim, o operacional para o cliente. É tudo em celular, ele faz toda a parte de contratação, onboarding pelo celular, a operação, o próprio cliente que alimenta. Conta para a gente aí como é que é o operacional para o cliente. Eu imagino que seja bem amigável. Ele e assim, é um trabalho constante, né? Agora, como eu também estou aqui no sucesso do cliente, a gente entende o sucesso do cliente é você entregar uma experiência muito boa, agregada a um resultado. Ele procura os dois. Quer dizer, se ele precisa, por exemplo, emitir uma nota fiscal, você faz isso, você está dando resultado. Mas a forma com a qual você proporciona esse serviço é que é a experiência. Ela tem que ser a melhor possível, você tem que entregar os dois. Então, a gente tem essa preocupação diária, e por isso que, sim, ele faz tudo pelo aplicativo, que é o onboarding dele, ele vai fazer toda a coleta de documentos, a própria validação desses documentos é feita de uma maneira pelo aplicativo, emissão de certificados digitais, tudo isso ele faz de uma maneira automática. E os próprios processos internos, eles são, em tudo que é possível, automatizados. Porque senão, por isso que eu falo daquele mindset de você ter tecnologia. Quando você tem a tecnologia embarcada, você é tecnologia, você é uma empresa que vai criar processos que podem ser escaláveis. Agora, quando você é um escritório, já fica muito complicado, porque você começa a dar serviços. E você pegar o Nubank ele dá o serviço bancário. Mas quantas vezes, você deve ter conta digital, quantas vezes a gente precisa falar com alguém pelo Nubank? Tá? Mas isso não é inventar, isso é você fazer de uma forma que seja muito fácil de entender o processo bancário, assim como é de entender o processo contábil, de uma maneira que fique clara, transparente, sem burocracias, e que ele mesmo possa fazer. É o poder, a gente vive num momento de empoderar o cliente, de empoderar o nosso consumidor, e não tirar dele essa responsabilidade, porque junto com isso também vem a ignorância no sentido dele não saber o que está acontecendo. Isso não pega bem hoje, né? Então, todo o nosso processo ele vai, depois a abertura de empresa é automática, isso a gente vai se comunicando pelo aplicativo. No momento que a empresa está aberta e constituída, ele vai conseguir gerenciar suas atividades de plantão, consultas, tudo pelo próprio aplicativo. Então, tem uma aba de cadastramento de serviços. Esses serviços são cadastrados, o prestador que ele vai, seja hospital, seja paciente, ele vai colocar todos os dados, e no momento que ele for faturar isso aí, que ele for emitir a nota, pelo próprio aplicativo ele já coleta esses dados e emite a nota fiscal em PDF, XLM, direto, seja para o hospital, seja para o cliente. Né? E o cliente já vai ter isso. Ao mesmo tempo, a inteligência por trás já está calculando todos os tributos e eventuais recolhimentos de INSS que ele vai ter que pagar. Isso é feito o upload no próprio aplicativo. E o cliente já vai, com isso, saber exatamente se é a previsibilidade daquilo que ele vai tirar de lucro e que ele vai ter que pagar de impostos. Aí lá ele tem o código de barra, copiar, colar, ele vai na internet bank e paga. E, finalmente, ele vai ter também uma aba de o gerenciamento de todas essas contas, o gerenciamento financeiro. O que eu produzi, de onde veio, que mês eu produzi mais, menos, quanto eu paguei de tributo aqui, lá, e tudo por isso, por trás, existe ali a outra inteligência que está calculando essa receita para sempre colocar esse cliente, a sua empresa, dentro do regime tributário mais amigável para ele, que seja legal, e que ele pague o mínimo de tributo possível. Né? Então, isso vai mudando conforme o médico vai atingindo uma maturidade, ele vai tendo uma receita maior, em algum momento
ele vai ter que mudar o regime tributário dele. Isso é uma dor muito, porque que também nós médicos, um pouco mais antigos, a gente tinha, porque, no geral, isso é um trabalho para o contador, e o contador não consegue. Para você ter uma ideia, hoje, em média, escritórios contábeis, ele tem no máximo, ele tem uma média de 240 clientes só, se você pegar todos os escritórios. Claro, tem escritórios muito maiores, mas você precisa ter uma estrutura gigantesca. Então, para você, em cada desses 240, e checar se ele mudou ou não de regime tributário, é melhor abrir no regime que ele estará daqui a alguns anos, que é o lucro presumido. E aí ele passa a pagar mais imposto. Mas não vê, o médico não tem essa consciência. Então a gente quer informar, quer ensinar e quer dar a solução. Claro. Agora, nesse perfil aí entram dentistas também, psicólogos, fisioterapeutas, é mais ou menos o mesmo mecanismo, não é não, doutor Pedro? É mais ou menos. A gente, felizmente, a gente escolheu o mais difícil, não por nenhuma diferença profissional, mas pela complexidade, pelas relações, que é o médico. Ele acaba tendo interfaces, seja com uma outra empresa ou com o paciente, e a velocidade que ele vai tendo na evolução da sua carreira acaba sendo mais rápida. Então, sim, a gente, com esse modelo, a gente estaria preparado para atender não a área, só o médico, mas a área de saúde como um todo. Mas aí é um novo capítulo, por isso que a gente é desafiado, acredite, Cláudio. Você falar muitas vezes, é engraçado que você fala com fundo, eventualmente você vai conversar, e a gente conversa com todo mundo, e ele falou assim, mas por que vocês não fazem já para o dentista, tá. Você fala, puxa, é verdade. Isso foi no comecinho, né? Aí a gente falava, olha, isso é uma possibilidade que pode ir para o dentista. Não, aí você vai perder o foco. Então você precisa, o seu pitch precisa estar muito bem ajustado, e hoje a gente já tem essa maturidade para saber, não, nós estamos focados sim, a gente quer fazer isso aqui bem feito, e amanhã a gente vai ver realmente o que o mercado, enfim, os atores que participam do nosso crescimento vão nos propor para que a gente realmente tenha possa replicar isso para outras áreas com qualidade. E aí é o segundo ponto, que a gente é perseguidor da qualidade para o cliente. Muito legal. Para quem está nos vendo no YouTube ou nos ouvindo no Spotify, eu vou tá aqui na descrição, já está aqui na descrição, o link para Caveo, para quem quiser clicar e fazer uma visita lá e explorar o que vocês oferecem. Queria fazer só uma resenhazinha aqui. É sempre bom a gente ter os grandes mestres como referência. Em algum momento no passado, talvez uns 10, 15 anos, alguém perguntou para o Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo, digamos, da Amazon, ele respondeu exatamente isso. Não, nós somos uma empresa de tecnologia. Eu não sei exatamente qual é o estado de origem dele, mas ele saiu do Texas ou de Nova York, não estou certo, e escolheu Seattle para sediar a empresa por conta do ecossistema de engenheiros de software da Microsoft, que ficam ali do lado, ali em Redmond. Então, você veja a cabeça que o cara tinha, e não é à toa esse estrondoso sucesso que é a empresa dele. Ele tem como vocês, digamos assim, um conhecimento e um domínio da matéria, mas a mentalidade nós somos uma empresa de tecnologia e é por meio da tecnologia que nós vamos dar a solução para a nossa matéria. Mas eu queria já puxar um gancho aí de algo que você comentou aí, doutor Pedro, exatamente sobre esse momento de como é que está a composição societária, vocês têm investidores, já fizeram rodadas de captação. Conta para a gente aí o momento da empresa e do ponto de vista mesmo assim empresarial. Tá. Bem, quando a gente iniciou, nós tivemos somente 2 investidores, logo um deles foi quem me indicou para cá, que foi o primeiro investidor nosso, um amigo meu. E a partir daí eu já em concordância aqui com o Wilgo, com o nosso CEO, a gente falou, bom, vamos criar um board médico. Ele já tinha essa ideia, já que eu estou fazendo uma empresa para médico, por que não ter um board médico para que a gente pudesse validar soluções e estivesse visitando a todo momento essa dualidade, ou essa continuidade de problema-solução pelas pessoas que participam dessa área,
E foram esses três, esse foi o board médico, três médicos que a gente escolheu, que têm relevância dentro do mercado de saúde aqui em São Paulo, e que têm experiências em diferentes áreas e contatos diferentes, né? Então, idades diferentes, inclusive. Eles foram os nossos três primeiros investidores, e a partir daí a gente começou a tirar aquilo do papel para ter um MVP, e eu comecei, junto com o Hugo, nós começamos a ir atrás de investidores, e foi muito engraçado que a gente naturalmente acabou entrando dentro dos nossos colegas médicos e eles se interessaram em ser investidores. Então, os nossos investidores anjos, quase na sua maioria, são médicos ou tem alguma correlação. Então, eu tenho pessoas que trabalharam comigo na Fórmula 1, mas trabalharam na área médica comigo e que são engenheiros, eles são de marketing, têm outra formação, mas conhecem esse ambiente e se interessaram por isso. Então, a gente conseguiu calçar a nossa operação desde o começo até hoje, com esse investimento anjo, essa rodada anjo, que está agora finalizando, e agora a gente já está numa fase, já pensando numa captação seed, para poder. Aí nós estamos já entrando na segunda temporada aqui, né? A primeira temporada já foi, que é a temporada de crescer, né? Então a gente, felizmente, a gente teve um crescimento bem grande esse ano aqui. Basicamente, a gente em setembro vai fazer um ano que está no mercado. Que aí teve a questão de fazer, montar o aplicativo, testar, fazer um teste de estresse no aplicativo que a gente fez, parou um pouco, bugou aqui, organizamos tudo isso e tal, e realmente colocamos para o mercado em setembro e a gente conseguiu escalar bem. E agora a nossa segunda temporada é justamente a gente agregar mais funcionalidades dentro do aplicativo para facilitar esse processo todo do médico. Mas para isso a gente precisa realmente financiar e, quiçá, a gente já quer, e a gente pensa muito nisso, de ter uma empresa que consiga pelo menos pagar suas contas com a sua operação, ou seja, o break-even. Então, essa é a fase 2, agora é a gente perseguir esse momento do break-even. Mas você veja que como esse mundo de tecnologia, de startup, enfim, é vibrante, né? Quer dizer, em um ano acontece muita coisa, né? Muita coisa, claro. É impressionante. Coisa. Né? Eu achava que trabalhava em algo muito rápido, como a Fórmula 1, muito imprevisível, como o resgate, que pega acidente, crime, voa de helicóptero e vem para cá, até entrar numa startup. Aquilo tudo foi fichinha, porque a emoção ela está aqui dentro, viu? É no dia a dia. Viu? Acho que cabe aqui a gente explorar aqui 2, 3 minutinhos, porque eu quero puxar uma questão final, assim, saber da sua visão de perspectiva, tá? Mas uma perspectiva que a gente pudesse explorar, assim, até de uma forma mais ampla, né? Não só esse mundo contábil de serviço para a área, mas, assim, o que é que você vê de perspectiva aí de funcionalidades tecnológicas para facilitar a vida de todos nós, tá? Deixa essa pergunta de molho e depois qualificar ela um pouquinho, mas conta pra gente um pouquinho dessa sua aventura, não deixa de ser curioso, né? É claro que, poxa, eu tenho uma percepção de que ser um head de urologia de uma rede como São Luís, de hospitais como São Luís, é algo muito mais, digamos assim, muito mais difícil na carreira, exige um conhecimento absurdo, prestígio, etc. E claro que tá nessas áreas de Fórmula 1, Fórmula E, talvez não seja nem tão prestigioso, assim, digamos assim, para uma carreira médica robusta como a sua. Enfim, depois desse longo comentário, assim, conta pra gente essa aventura, porque atiça a curiosidade, né? O que vocês fazem? É uma loucura, você fica torcendo para não ter acidente, como é que é? Não, veja, é engraçado, porque os bastidores da prova, que a gente vê lá, sexta, sábado e domingo, a gente começa meses antes. Porque são quase 140 pessoas na Fórmula 1 que a gente coloca lá da área médica que fica de backup. São 5 a 6 mil pessoas que trabalham para montar a Fórmula 1 para esse circo chegar aqui no Brasil. Nossa. Mais um volume enorme de pessoas que chegam de fora, né, com seus problemas, com as suas doenças. Hoje, o calendário ele é bastante apertado, então eles não têm tempo para se cuidar, invariavelmente eles chegam com algum problema, fora os acidentes, então a gente cuida de pilotos, equipes, daquelas pessoas no interior, né, do circuito. O público já é um outro escopo, que geralmente está envolvido o público e os contratados para cuidar do público.
Então, mas é uma ciência a medicina do automobilismo, né? Porque você vai cuidar daqueles pilotos, geralmente são, quando os impactos acontecem, são impactos de muita energia, né? Então, invariavelmente, você tem uma rodada, uma pequena batida, ali foram 20 Gs de desaceleração, que isso impacta dentro do organismo, né? Quer dizer, o corpo humano, ele tem, por mais que a Fórmula 1 tenha uma proteção absurda hoje, né? Felizmente, a gente tem tido acidentes fatais cada vez menos, né? Mas eles são muito mais impactantes porque a violência ela tem que ser maior, porque o carro foi feito para absorver essa energia no caso de um acidente. Isso acontece na rua, até porque o esporte ele acaba servindo como modelagem para replicar a segurança que a gente tem na rua, eventualmente a velocidade e a performance. Mas essa ciência ela é muito interessante porque você precisa prever eventuais pontos e falhas de segurança no que diz respeito ao impacto desses acidentes no piloto, para tentar agir. Mas é muito difícil, porque quanto mais você aprimora esses mecanismos, então é como você colocar fatias de queijo suíço em paralelo, então, desde o acidente ele atingir o piloto para uma lesão grave, você tem que ter realmente um alinhamento de todos os buraquinhos do queijo suíço. Tá? Porque esses queijos suíços são barreiras que a gente vai colocando para evitar que em algum momento aquilo pare e não afete o ser humano. Mas, claro, a gente está falando aqui de velocidades 340, 350 por hora, tem certos mecanismos de trauma, mecanismos de colisões que são muito complicados, né? Então, aí passa a ser impossível. Mas é muito interessante, porque é outra ciência, né? Generosa a sua resposta, né? Para matar a curiosidade, né? Mas só a cena, não apenas esse episódio que a gente sempre torce para que não aconteça com um esportista, eventualmente são estrelas, etc. Mas esse circo todo, nossa, dá para entender. Essa turma deve viajar de um lado para o outro, de um lado para o outro, vem com todo tipo de problema. Às vezes tem contaminação de coisas que nem tem aqui, enfim, nossa. Eles se machucam num lugar, vem tratar em outro. Acaba criando um elemento de conhecimento entre todos ali, que é bem bacana. Então você faz amizade com gente do mundo inteiro. Uma heterogeneidade muito. Então, assim, é uma vida muito. É muito prazeroso. Né? Esse é meu hobby. Definitivamente, o automobilismo é meu hobby. Bacana. Doutor Pedro, olha. Péssimo motorista, by the way. Se for para eu correr lá, esquece. Somos todos, é louco. Isso é para esses caras aí. Então, doutor Pedro, para fazer uma perguntinha final aqui, para a gente encerrar essa resenha gostosa da gente, é o seguinte. Como é que fica aí essa perspectiva de adoção de tecnologias móveis, novas tecnologias, por esse grupo profissional tão importante que são os médicos e que eu, pelo menos, percebo, ciência e tecnologia tá no DNA da medicina, né? Então, como é que você vê aí? Qual é a perspectiva que você vê? Até de concorrentes, né? Porque a ideia é boa, né? Não, sim. Veja, é bem interessante essa pergunta e assim, a minha tese final, eu fiz justamente o impacto da inteligência artificial na saúde, né? E é uma outra coisa que está entrando aqui, ela está permeando todos os processos agora. Quando a gente fala do que é digital, que é digitalizado, enfim, a inteligência artificial está começando a também tomar conta desses processos e inexoravelmente ela vai entrar em tudo, né? A gente aqui já usa e isso vai ser um processo que eu acho que todos vão ter que usar, mas do ponto de vista de operacionalizar a vida do médico, não falando da sua atuação e a tecnologia, mas de operacionalizar a vida dele, hoje em dia não tem como você deixar esse rincão, que é a parte financeira e contábil dele, para trás, porque ele já está saindo da faculdade. Essas gerações que estão saindo agora da faculdade são as gerações que nasceram com o iPad na mão. Né? Então, eles não têm mais essa mentalidade analógica que nós tivemos, Cláudio. Né? Então, fica muito difícil você querer tornar essa pessoa que já tem um conhecimento digital
desde criança, e você fala, ó, neste ponto você vai ter que voltar para trás aqui uns 20 anos, ou como eu falei, do tempo do Pedro Álvares Cabral, para poder fazer. A gente não tem mais essa mesma paciência. Você lembra quando eram os antigos modems? Imagina hoje a gente conectar a internet com aquele barulhinho tocando no computador. A gente ficaria doente. Então eu não posso pedir isso para uma geração que já chegou pronta para a rapidez e para o serviço de excelência. Então, acho que tudo que a gente for fazer agora e proporcionar para qualquer tipo de profissional, mas principalmente profissional médico, porque hoje o sistema que ele vive para prover a saúde, ele está cada vez mais embebido de tecnologia, a gente tem que acompanhar esse comportamento e, principalmente, entender que dentro desse serviço prestado, a gente vai ter que fazer sincronizações, a gente vai ter que fazer ligações com esses outros atores da saúde para que todo esse processo... Isso é um processo. Isso não é apenas um ator, o médico. Nós estamos falando de hospital, prestadores, laboratório, equipamentos, tudo isso tem que estar interligado, tá? Para que a gente ofereça no final da conta e no final do dia um serviço melhor para o paciente. Então eu sempre falo aqui, a gente está sendo uma ferramenta para o médico, mas no fundo a gente tem uma missão aqui mais profunda, que é melhorar a saúde para o paciente. Porque o meu médico tranquilo, e eu vivo isso, eu com tranquilidade financeira e contábil, eu sou um médico melhor para atender meu paciente. Eu sou mais atencioso, eu sou despreocupado. Então, eu acho que isso é acaba dando um espectro muito maior do que a gente está fazendo. Muito bacana. Doutor Pedro, olha, grande prazer te receber aqui no Trends. Desejamos sucesso. Agradeço, Cláudio. Porta aberta aqui do Banco Alfa, vocês sabem, para vocês. E vida longa aí a Caveo. Sucesso. Muito obrigado. Até logo, Cláudio. Um abraço. Obrigado. Chegamos ao final de mais um Trends. Hoje eu conversei com o Dr. Pedro Rosolen Júnior, que é cofundador e diretor médico da startup Caveo. Então você já sabe, continue com a gente nos nossos canais do Alfa e até o próximo programa.